Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Bom, cá estou. Obrigado, igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que todo mundo me conhece. Alguém não me conhece aqui? Eu sou Felipe Burato, eu sou esposo da Ana, sou pastor daqui da casa, da CHF, a Casa Apostólica. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Apesar de muitas diversidades do dia de hoje, para estar aqui, eu estou aqui sim. E disse o sim para o Espírito Santo, disse sim para Deus, disse sim para a igreja. E eu não sei se estou sentindo calor, frio, não sei se é febre, se não é febre. E Deus, ele me pegou nessa gripe. E é engraçado como a gripe, ela tem uma característica forte de te deixar bem pensativo, né? Você fica assim, não, essa gripe eu acho que foi a gripe mais pensativa que eu tive. Não sei se é porque eu ia trazer a mensagem, né, na sequência, mas eu fiquei muito pensativo. E o Espírito Santo, ele conversou muito forte comigo várias e várias vezes sobre a mensagem de hoje. E hoje eu sinto que é uma noite especial para várias pessoas aqui. E eu quero declarar, já antes de nós iniciarmos, e eu quero orar por essa ministração de hoje. Eu quero que você estenda suas mãos sobre mim. Pai, obrigado, Pai, pela noite de hoje. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me disse e por tudo que o Senhor vai fazer essa noite, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem algo novo para derramar sobre a tua igreja. E eu acredito, mais que isso, Pai, eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário aqui, Pai. E o Senhor desenhou e o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus, que eu não fale nada além daquilo que o Senhor permite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Não sei se você percebeu, mas eu falei sobre acreditar e sobre crer. E esse é o tema da mensagem de hoje. E eu quero convidar vocês a refletir muito sobre esse tema, que se eu falar só o tema, eu já posso sair e já está tudo certo. E o tema da mensagem de hoje, que eu troquei algumas vezes, porque faz muito sentido para aquilo que eu vou decorrer com vocês aqui agora, é acreditando ou crendo em Deus. Esse é o tema. Acreditando ou crendo em Deus. Vou repetir. Acreditando ou crendo em Deus. E o Espírito Santo vem falando muito sobre a palavra acreditar e crer. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre o acreditar. E logo eu notei que acreditar é dar crédito. E quando você dar crédito, logo você precisa cobrar. Todo crédito, ele precisa ser cobrado. Ou seja, quando você ganha um cartão de crédito, você precisa pagar o boleto. Quando você dá crédito a um amigo, você precisa cobrar esse amigo, da amizade, da lealdade dele. E quando você dá crédito a Deus, você espera algo dele. Sim ou não? Pronto, terminei a mensagem e a gente pode ir. Não é só isso, obviamente. Mas essa mensagem, ela vai mexer muito com a nossa visão espiritual. E eu quero levar vocês a alguns momentos da Bíblia onde é falado e é revelado essa visão espiritual. E não sei se vocês perceberam, mas esse mês, ele é um mês da visão. Ele é um mês de alinhamento. Ele é um mês onde Deus está nos trazendo para um ambiente de mais maturidade. E eu percebi isso, porque eu fico muito atento na sequência de pregações e entendendo aquilo que Deus quer falar e entendendo aquilo que Deus quer fazer. Então comece a entender, eu não sei se você faz isso, mas comece a entender os trimestres, comece a entender os semestres, comece a entender aonde Deus quer levar a igreja dele. E quando eu vi alguns pastores falando aqui sobre visão, eu falei assim, logo eu preciso terminar esse mês alinhando essa visão para onde Deus quer levar o nosso sentimento, para onde Deus quer levar o nosso coração. E nós estudamos na pregação passada sobre a criação do pensamento, nós estudamos sobre a maturidade da palavra, nós estudamos sobre não sentir mais, mas sim agir, entender que Deus está aqui, que Deus está fazendo. Vou tomar uma água aqui, porque eu acho que a minha esposa está me olhando. E da última vez, tinha uma babinha aqui no canto.
E ninguém viu, só ela, tá? Ela falou assim: então, amor, você tem que tomar mais água porque tinha uma babinha no teu canto aqui. Falei, cara, como que você viu essa babinha, cara, né? E ela tá ali olhando pra você assim, né? Tipo, toma água, toma água, toma água. Então tem que ficar atento pra saber se não tem nenhuma babinha aqui. Vamos lá. Todo mundo entendeu aqui aonde eu quero chegar com isso e aonde nós vamos iniciar a nossa linha de pensamento? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui esse estudo, entendendo quais são as armadilhas que fazem a gente acreditar em Deus e quais são as orientações que Deus dá para nós, para que a gente não fique caindo nessa de acreditar nele, sim? Então a gente vai trabalhar 3 pontos onde nós vamos fugir desse lugar, e a gente vai trabalhar 3 pontos onde a gente vai se aproximar desse lugar, tá? Eu trouxe algumas passagens de início que eu já gostaria de ler na introdução, que é a 2 Reis 6, 15, 17. Do 15 ao 17. O servo do homem, eu vou ler essa daqui porque todo mundo vai ler junto. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Isso foi uma oração de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu estava vendo e tranquilo. Porém, o homem que viu aquilo que Eliseu não viu, falou assim: não, cara, você não entendeu, sujou geral aqui, tá dando ruim, cercar a cidade, vão vir te pegar. E aí, você tem que levar para aquele momento, ó. Então ele fala assim: Senhor, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse ambiente, ele é um ambiente que ele não é visível para nós. Só que sim para aqueles que têm a lente espiritual. E aqui Eliseu, ele estava revelando aquilo que só ele conseguia ver. Certo? Então a gente trocou a lente aqui. Outro ponto, Efésios 1, 18. Vou trazer 3 versículos aqui que vão falar sobre a nossa lente e a gente vai começar. Efésios 1, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E eu tenho uma outra versão aqui que é: iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Hoje pela manhã, enquanto eu meditava nisso, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu falei assim: Deus, sobre a minha vida agora, o que está me distraindo? O que eu não estou enxergando sobre as suas lentes? Revela para mim quais são essas lentes que estão escondidas no fundo do meu coração. E eu cheguei para minha esposa, e ela é prova disso, e eu falei: amor, cara, tem alguma coisa que você consegue me auxiliar aqui? Porque você é minha auxiliadora. Tem algo que está saindo disso? Ela falou: não, tá tudo certo. E mais uma vez eu pergunto: pai, tem mais algo que eu não consigo enxergar aqui? Tem algo que você gostaria de me revelar? E ali eu estava pedindo para Deus a mesma oração que Eliseu fez e a mesma oração que Paulo Tarso fez em Efésios. 2 Coríntios 5,16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Amém? Temos a base para iniciarmos a nossa discussão aqui. E eu gostaria muito que você, de uma forma profética, já começasse a entender hoje o que Deus quer fazer com esses óculos que a gente vai entregar para vocês aqui agora.
Vocês entenderam? É óculos. São óculos espirituais. E Deus, Ele me revelou nessa manhã que eu estava entregando óculos para as pessoas. E literalmente, todo mundo sabe aqui que eu tenho uma ótica. Tá tudo bem, eu não quero falar da minha ótica aqui. Mas eu estou dizendo que... Você entendeu qual óculos que você vai receber hoje? Todo mundo pegou o óculos? É isso. Entenda, guarde esse pensamento e vá em busca desse entendimento, tá? Vamos lá. O primeiro diagnóstico é de como desenvolvemos essa miopia espiritual, tá? Para quem não conhece a miopia ela é uma doença degenerativa onde ela faz com que você tenha incapacidade de enxergar além da sua proximidade. Ou seja, você só enxerga o que está próximo de você. E muitas vezes, na nossa vida espiritual com Deus, nós queremos cobrar aquilo que Deus precisa entregar para nós. Por quê? Porque nós acreditamos nele. Quem aqui acredita em Deus? Todo mundo. Quem aqui crê em Deus? Quando você acredita, logo você se torna rapidamente um míope espiritual. Por que você se torna um míope espiritual? E por que eu estou falando isso com tanta autoridade? Porque todo crédito dado é cobrado. E quando aquilo não chega para você, quando a conta não fecha para você, naquele dia mal, naquele dia onde as coisas não deram certo, naquele dia onde o carro estragou, naquele dia onde o cliente não pagou o teu boleto, naquele dia onde você não fechou uma venda, naquele dia onde você não fechou o contrato, logo você tira seus óculos espirituais e Deus, Ele revela para você revela para você mesmo quantos graus de miopia você tem. E aí você corre para a oração, você corre para o irmão, você vai ali, você vem aqui, você vai assado. E de repente, a maioria dos seus problemas se resolvem quando você começa a crer em Deus. E a crença em Deus é a correção dessa miopia. Nós já vamos chegar lá. É um momento onde as coisas são corrigidas. Então a gente está levando vocês agora para um ambiente onde você está se desenvolvendo um crente. Você conheceu a Cristo, você entendeu a palavra e você começa a acreditar em Deus. E você vem aqui, você olha as pessoas, você vê as famílias, você vê os carros, você vê a inteligência, você vê o lidera e você quer tudo isso. E então você logo acredita. Sim ou não? E quando você acredita, você começa a pedir: Deus, oh Deus, cara, eu queria lá, eu queria isso também, eu acredito nisso, eu sou filho, e vamos. De repente as coisas não começam a acontecer, por quê? Porque é o seu planejamento, não o planejamento de Deus. E dentro disso, você começa a se frustrar com um Deus que você começou a acreditar. E aí a miopia, ela começa a atacar cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. A ponto de você ter realmente problemas com a sua lente espiritual. E você começa a desenvolver esses problemas. Por quê? Porque o seu crer em Deus, ele não está mais ativo. Mas o seu acreditar, ele ainda está ativo. Então você está cobrando de Deus aquilo que é seu. Isso se chama direito. E recentemente a gente falou muito sobre direito e sobre o filho que pede o seu direito. E vocês já entenderam na Bíblia quantos filhos pediram o direito deles. E o fim não foi tão bom assim. A gente sabe que o fim dos filhos que pediram seu direito, não tomaram como herança, pediram seu direito antes da hora. O fim, ele não foi bom. Esses filhos, eles acreditaram naquilo que Deus estava falando, mas eles não creram naquilo que Deus mostrou no fundo do coração deles. Então a reflexão de hoje é essa. Primeiro diagnóstico da miopia espiritual. Focamos mais nos problemas do que nas promessas. Em Mateus 14:30 vai dizer para nós: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou: Senhor, salva-me! Naquele exato momento, quando ele estava no barco e ele pede para sair, ele começa a acreditar na ideia de que Deus ia capacitar ele. Só que ele não estava crendo em quem ele era em Cristo.
para executar a tarefa. A partir do momento que ele começou a acreditar que ele conseguia, a partir do momento que ele começou a acreditar que só dependeria dele, ele começou a afundar. Então Deus, primeiro ele te chama e você fica feliz. Na primeira adversidade você olha para ela e abraça-se a ela, esquecendo de Deus. Colocando, não, Deus, deixa comigo aqui agora, já que você me ensinou a andar no mar aqui, deixa para mim. Você entendeu que aquele afundar do pé dele ali foi o quanto ele entendeu que ele podia? Não foi a dúvida. Foi o quanto ele entendeu que ele podia. Enquanto você entender que só você pode, você não vai conseguir. Enquanto você começar a acreditar que Deus vai fazer porque você pode, você não vai conseguir. Agora, a partir do momento que você crer que Deus vai fazer, você não precisa nem pedir permissão para ele. Você só pega, sai do barco e sai andando assim, ó. É para onde que a gente tem que ir? Vamos andar sobre as águas? Vamos, então vamos. Você entendeu que não é soberba? Você entendeu que não é sobre nós, mas sim sobre o agir dele em nós? E aí eu quero trazer você para esse sentimento. A miopia espiritual faz nós enxergar só a tempestade e não a promessa de que Cristo está conosco. Por um momento ele esqueceu que ele estava indo até Cristo. Vocês sabiam que ele focou mais na habilidade de Cristo estar andando sobre as águas do que nem Cristo? Foi isso que fez ele cair. O Espírito Santo me revelou hoje pela manhã que naquele exato momento ele estava mais focado na habilidade de fazer aquilo do que entender quem Cristo é naquilo. Conseguiram entender? Se eu estiver sendo muito difícil, porque o Thomas ele fala que às vezes eu estou muito difícil, o maior medo dele, eu acho que o maior medo de alguém que fala da palavra é não ser compreendido. Mas eu quero que vocês entendam. Eu estou aqui para dizer assim, não se preocupem com o que vocês vão fazer, mas sim qual é a promessa de Deus na vida de vocês. Esse é o ponto. Mas para mim chegar até lá eu preciso comprar uma Ferrari. Eu preciso comprar uma Ferrari. Olha só, a minha cabeça está mais na Ferrari ou o que Deus está pedindo para mim fazer? Eu preciso comprar a Ferrari porque Deus falou para mim fazer. Não porque eu quero ter ela. É um exemplo. E sobre o andar nas águas ali, pegou o coração de Pedro. Porque ele estava mais tipo assim, cara, vou andar sobre as águas aqui. E na verdade Deus estava falando assim, não, olha para mim. Deus estava falando, ei, no meu olho, a gente vai viajar no mundo, você vai pregar a palavra, você vai fazer, mas olha no meu olho. Olha no meu olho. Não olha para aquilo que você está fazendo, olha no meu olho. E se você olhar no meu olho, as pessoas vão começar a ver em você. E sim, através de você, eu vou me revelar para eles. E esse era o ponto. Esse era o ponto que Deus estava fazendo com Jesus sobre as águas. Naquele exato momento com Pedro ali, tinha uma dinâmica rolando. E Pedroca caiu sem querer, né? Falou assim, cara, agora é comigo aqui, eu vou andar e pronto, acabou. Então, eu queria que vocês entendessem sobre essa avaliação, né? Segundo ponto. Avaliamos as pessoas apenas pelo que vemos. E esse é um ponto assim para a gente trazer para a nossa igreja. Trazer para a nossa perspectiva. Trazer para o nosso tempo. Em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí eu quero trazer você agora para esse lugar, onde você consegue olhar para as pessoas e enxergar Cristo nelas. Recentemente nós estávamos falando sobre a habilidade que o Cal tem de enxergar o potencial nas pessoas. E aí foi bem curioso, porque eu presto muita atenção nas conversas e logo eu entro de hack, aplicando elas depois nos ambientes onde eu estou. E recentemente eu estou trabalhando com a habilidade das pessoas. Eu preciso desenvolver as pessoas. E eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas.
E eu entendi bem o que Cristo quis falar para mim ali. E o que o Cal faz com as pessoas. Ele enxerga quem as pessoas vão ser em Cristo. Quem elas já são, vem ao olhar deles. Não o que ela está fazendo agora. Mas sim o que Deus já vai fazer com essa pessoa. E isso dá uma certeza grande no coração dele de entender assim, não, peraí. Cara, você sabia que você é isso? A pessoa, não, mas calma, não é, cara. Não, mas eu estou vendo isso. A habilidade de enxergar além daquilo que você está enxergando. Isso vai servir tanto para você com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo aqui na igreja, né? Com aquela discussão que você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, já estou vendo o que Deus vai fazer com você, irmão. Vamos orar aqui. É tipo assim, vamos orar aqui para aquilo que Deus já fez na sua vida. Vamos começar a mudar a nossa lente, começar a trocar a nossa perspectiva, começar a fazer mais Cristo fora do barco na vida das pessoas. Quando você reflete isso nas pessoas, quando você reflete isso, você consegue ter mais Cristo na sua vida. Como que você faz para ter mais Cristo na sua vida? Olhar para o seu irmão mais como Cristo. Ponto. É com a Bíblia? É. Você vai até se guiar com a palavra, se alimentar da palavra. Deus vai te dar o caminho com a palavra. Mas Cristo em você vai ser com o seu irmão. Você precisa ter a habilidade de olhar para ele e entender que ele é Cristo na sua vida. Que ele é a imagem e semelhança de Deus. E como que você vai desenvolver isso? Trocando as suas lentes espirituais. Porque aquilo que você vê não é real aos seus olhos. Amém? Aquilo que você vê não é real aos seus olhos. Hoje a gente só consegue crer naquilo que a gente não vê. Feche os olhos e veja. Essa é uma instrução velha dessa casa aqui. Feche os olhos e veja. E o terceiro ponto, para que você não desenvolva, tá? A miopia espiritual é: vivemos apenas pelo presente, esquecendo o eterno. E quando eu falo sobre esquecendo o eterno, eu falo sobre as promessas que a igreja tem de entender que é sempre um futuro além desse, que você não vai conseguir viver esse momento reinando em terra, reinando em vida. E você acaba muitas vezes esquecendo de trazer o eterno para o presente. O que você faz? Você foge desse momento, porque você não gostou dele. Você replica a ideia de que, não, tá tudo certo, Deus. As coisas vão melhorar e vamos orar aqui para que passe logo esse ano de angústia, né? Passe logo esse ano de pagar contas, passe logo esse ano de... Não, ano que vem vai ser uma bênção. Por que você não traz o reino para esse ano que está sendo ruim? Por que você não ora para Deus e fala assim, Deus, alonga mais meus dias aqui na terra, para que eu resolva mais problemas aqui na terra, para que eu passe mais sobre o caos, para que eu, como santo, consiga caminhar mais sobre as águas, para que eu, como santo, não me vanglorie que eu caminhei sobre as águas, só que eu olhei em você e você falou, você viu lá o irmão? Não, nem vi. Então, por causa de você, ele está aqui hoje. Porque num dia de caos, você soube liderar e você soube entender quem você era no caos. Você não orou para sair do caos. Quantos aqui oram para sair do caos? Eu estava falando para Ana, vindo para cá, e ela me largou essa aqui, ó. Eu gripado, cara, ruim. Eu fui ruim com ela hoje. Nossa, minha esposa me suportou hoje, cara. E o homem gripado é tipo assim, ele fica igual criança, né? Tipo assim, só falta... Mulher não, mulher pode ficar gripada, vai lá, faz todas as coisas, o homem ele já pega uma cobertinha, já fica ali. E aí eu dirigindo, ela bem assim, que bom que eu não vou pregar hoje. Que massa, olha só, tô feliz porque eu não vou pregar. Eu olhei pro lado e falei, cara, que eu não tô no teu lugar, é? Falou assim, que bom que eu não tô no teu lugar hoje. Ela falou assim. Falei, caramba, né? Tipo, será que eu... Aí eu olhei pra ela e falei assim, uma vez eu li que o frio na barriga
E o ambiente que te leva a um desafio, ele faz você ter um friozinho na barriga, assim, ó, bem de leve, assim, você sente ele. E aí, antes de entrar aqui, eu senti, assim, eu falei, nossa Deus, obrigado por esse frio na barriga. Sabe por quê? Porque eu estou crescendo, porque eu estou me desenvolvendo, porque eu estou indo, porque o Senhor está chamando. E cada vez que dá um frio na barriga, você tem que olhar e falar assim, obrigado Deus. Cada vez que tem uma adversidade nossa, você fala, obrigado Deus. Obrigado Deus. E aí Deus vai falar assim, opa, aí entendeu mesmo, hein? Agora vamos desenvolver. Então pega mais aqui uma lente espiritual para você. Enxerga aquilo que você não estava enxergando no dia mal. E aí você transforma esse dia mal no melhor dia da tua vida. Você pega esse dia mal e você dá um testemunho. Porque cadê o testemunho sem um dia mal? Fala, Cal, cadê o testemunho? Cadê o testemunho da Mi sem toda essa trajetória que ela fez, né? De todas essas tentativas e isso e aquilo e vai e volta. E tá aí. Foi pro Canadá, voltou e deu testemunho. Por quê? Porque perseverou. Porque não reclamou do dia mal. Porque falou, Deus, quem eu posso ser no dia mal? Então hoje eu preciso que você troque a tua lente. E eu falei sobre entregar óculos aqui. Eu vou entregar. Eu estou olhando para vocês e eu vou entregar novos óculos para vocês. Isso é profético. E eu falei que nós vamos ter um momento hoje aqui onde Deus ele vai entregar novos pares de lentes. E o tema dessa mensagem era para ser New Glasses. Mas daí eu ia promover eu e o meu amigo. Eu ia promover a ótica e o professor de inglês, entendeu? Hã? O cara é bom no marketing, né? 2 Coríntios 4:18. E aí eu vou colocar bastante Bíblia, porque o Gustavo está aqui. Cadê o Gustavo? Tá aqui, ó, tá a Bíblia aqui, tá? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Existem dias na sua vida que você não viu, que Deus ele revelou para você. Isso é muito forte. Sabe aqueles relapsos assim, ó, nossa, mas eu senti alguma coisa aqui, daí... Sim, esse é o dia que você ainda não viveu. Você crê nisso, não? Eu creio muito nisso. Eu fecho os olhos e eu viajo assim, ó. Caramba, Deus, mas é tudo isso mesmo? Tá, deixa eu abrir um pouquinho. Nossa, Deus, mas é tudo... É isso aí. Então eu queria convidar vocês a fechar os olhos agora. Feche os olhos. Feche os olhos durante só alguns segundos. E olha o que Deus já fez e aquilo que Ele vai fazer. Olha só. Olha o que Ele está fazendo. Abra o olho. Saudades do futuro, né? Saudades do futuro. Esse é o sentido dessa frase. Vocês entenderam? Eu não sabia o que era o sentido dessa frase, assim, até eu fechar os olhos e ver. E eu falei, nossa Deus, saudades do futuro. Não me tira do caos não, deixa eu aqui, né? E agora que entendemos o que a miopia espiritual faz com a gente precisa fugir desses caminhos. A gente precisa entender que tudo nesse mundo é distração para aquilo que Deus quer fazer. E as distrações, elas vão vir. Então a pergunta que você deve fazer é, o que está me distraindo? O que está ofuscando a minha miopia? O que está deixando eu mais cego? Eu falei para Ana, eu falei assim, não, mas tá bom, mas vai mais a fundo. Não, mas tá tudo bem, não, vê mais. Vê mais. Tem alguma coisa distraindo a gente aqui. Não, aqui. Não, mas tá tudo... Eu sei que tem alguma coisa distraindo. E Deus, Ele revela ao teu coração. Então hoje você vai sair daqui sem as distrações na tua visão. Eu creio que você vai sair daqui com uma lente corrigida, com o grau correto para você enxergar quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu creio nisso. Então vamos lá. Acreditando ou crendo em Deus? Dando crédito ou crendo sem cobrar? Difícil, né? Não, Deus, mas eu sou devoto. Por isso que existe o devoto. É o devoto da vida inteira para depois cobrar algo. Só que, meu amigo, essa conta não vai fechar. Você não tem que cobrar nada. Você tem que só dar mesmo. E essa é a vida. Você vai dar e você já vai ser quem você é.
Quem você é? Filho. Pronto. Essa palavra já basta para você. E aí você tem que apenas crer. E com isso, nós vamos para a parte da cura da miopia espiritual. E eu falei com propriedade sobre a miopia, porque eu realmente faço há 10 anos isso. Eu trabalho com a visão das pessoas. E quando você tem uma miopia, você não consegue ficar sem os óculos. Por quê? Você não enxerga. Fato. E a cura da miopia é um ajuste de foco. Olha que interessante. Eu estava falando com a Aline esses dias que o nosso músculo dos olhos, ele cansa. E a gente precisa trabalhar um ajuste de foco. E as distrações do mundo, elas querem cansar a sua visão. Elas querem fazer você cansar. E as lentes espirituais, elas vão potencializar o foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza que com essas instruções de Paulo aos Efésios, instruções de Cristo após a cruz, instruções que a Bíblia nos trouxe para lâmpadas aos nossos pés, elas vão fazer a gente enxergar aquilo que Satanás não está vendo, aquilo que o nosso inimigo não está vendo, aquilo que as pessoas ao redor não estão vendo. Mas você é responsável por a visão que você está tendo. E naquele momento onde Eliseu, sucessor de Elias, tinha a responsabilidade de orar e abrir os olhos espirituais daquele homem. Quantas vezes você orou para alguém abrir os olhos espirituais dela? Quantas vezes? Nos maiores problemas, nos maiores problemas que as pessoas chegaram até você e falaram como Eliseu, como aquele soldado. Ele chegou em você e falou assim, cara, e aí, cara, o exército ferrou, cara. Não, cara, calma. Senhor Jesus, agora, abre os olhos espirituais dele. Fecha os olhos aqui agora, fecha. Pau. Em nome de Jesus. Pronto, acabou, pode sair fora. Abriu os olhos espirituais na hora. Você não precisa ver o que vai acontecer. Mas você tem a responsabilidade de agir naquele exato momento. Você precisa agir. Você não pode ter o status ou o orgulho de querer o resultado. De novo, quem quer resultado, acredita. Por quê? Quem acredita, cobra, né? Então o que você faz? Você ora e cobra. Você ora e cobra. Só que Eliseu não, ele falou assim, Senhor, abra os olhos espirituais dele agora. E ele abriu e viu. E aí eu puxei essa imagem e, cara, eram uns cavalos de fogo, assim, umas carroças, uns negócios que nossos olhos nem suportam. E a Tere sabe bem disso, do que acontece, né, Tere? Não sei se você já teve experiências com olhos espirituais abertos, mas eu quero declarar sobre vocês essa noite que os olhos espirituais de vocês, eles se abrem. Eles se abrem para todas as adversidades que vocês vão passar a partir de agora. E vocês nunca mais vão orar para que você saia dela, mas sim para ver o que Deus vai fazer. Você vai dar risada, cara. Você vai falar assim, não, o que Deus vai fazer nessa adversidade aqui? É o carro? Então vamos lá, Deus, está na hora de um carro novo. Começa a abrir meus olhos espirituais para ver qual que é. Qual que é o modelo que eu preciso escolher? E assim vai. Recebendo novos olhos através da palavra e do Espírito. Vou repetir. Recebendo novos olhos através da palavra e do Espírito. Em Salmos 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ponto. Vírgula, aliás. E luz para o meu caminho é o teu Espírito. Na escuridão ninguém enxerga. Então a gente precisa ter a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Onde eu consigo caminhar solidamente, entendendo onde eu estou pisando e com uma visão ainda maior, entendendo para onde eu estou indo. E eu sempre me cerco de pessoas leais, aonde eu viro para elas e falo assim, cara, se eu não estiver indo para o caminho que eu te falei há 6 meses atrás, tu me fala, cara. Senão eu vou te encher de soco, porque assim, eu dei minha vida para você, você falou assim, ó, eu tô de olho em você. Então, por favor, me oriente. Né? Sempre tem os caras que não deixam eu ser muito bobão, assim, sabe? Porque às vezes eu tô indo muito lá, muito pra cá, tô querendo muito emprego, tô querendo muito isso, tô querendo muito aquilo, eu já fico tipo, não, me chama atenção porque eu preciso andar aqui.
Qual que é aqui? Aqui é onde Deus quer que eu ande. É onde a palavra dele diz que eu ande. Segundo ponto, a palavra corrige a visão distorcida. Quantas visões que não eram de Deus que você acreditou? Essas visões não eram suas. Só que você... Não, eu acredito, Deus, tu vai fazer. Não, pode, vai. Vamos, eu acredito, vamos orar, círculo de oração, convida os amigos, né? Vamos fazer, vai dar certo, eu acredito. Mais uma vez, está acreditando, não está crendo. Quem crê, conhece os planos do Pai. Quem crê não faz, deixa o Pai fazer. Quem crê não faz, deixa o Pai fazer. Olhos fitados em Deus. O Espírito Santo ilumina o entendimento, como Paulo orou aos Efésios. Então Paulo entendeu que ele precisava orar para essa igreja, para que Deus iluminasse o caminho deles. Segundo ponto, aprendemos a enxergar as pessoas como Deus enxerga, fazendo, a combinação com o nosso segundo ponto anterior. Em 2 Coríntios 5,17 assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. E aqui é bem interessante, porque o em Cristo, como eu já falei para vocês, ele muda o em, mas não muda o on, que é quem você é. E as pessoas, elas estão esperando quem você é mudar, não a criatura nova que você é. Então cuidado com todos os processos que você tem que passar para realmente caminhar sobre uma palavra sólida, para realmente caminhar sobre estar em Cristo. Porque você tem um processo para passar com Deus, onde Deus ele quer forjar você em todos esses processos. E essa nova criatura, ela vive uma nova vida. E essa nova vida, ela exige novos entendimentos, né, Felipe? Muitas perguntas surgirão, muitos casos. Oh Deus, e agora isso aqui é novo para mim, isso aqui é novo para mim. Dentro desse processo, as distrações elas vão ser constantes. Por isso que você precisa de olhos espirituais. Por isso que eu declaro sobre você, new glasses. New glasses. New glasses nessa noite, Pai. Eu creio na Tua palavra, Deus. Fixamos nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. A última e terceira orientação que eu quero passar sobre visão para vocês essa noite. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando você lê isso aqui de olho fechado, você consegue ver tudo que a cruz fez. Você consegue ver tudo qual foi a obra, assim, completa. Sabe por quê? Porque Jesus não falhou no sentido de o Éden pecou lá e aí agora eu vou fazer uma cruz aqui para corrigir lá. Você entende que não foi uma falha do início, com uma correção do povo de Israel corrigindo? Não. Foi tudo um plano perfeito. Porque quem que vai para a cruz e depois senta do lado do trono? Eu nunca apanhei do meu pai, da minha mãe, e depois sentei do lado dela. Não. Só que ali até a surra estava combinada. Até o ir para a cruz estava combinado, cara. Por isso que a primeira vez que Deus revelou o plano dele para alguém que estava andando com ele, o que essa pessoa fez? Não, pai, não, fica aí, cara, tá louco? Não, calma, não, calma, não sai do Brasil, fica no Brasil, fica aqui, tá tudo bem aqui, para trás de mim, Satanás. Você não sabe meus planos. Primeira vez que Deus compartilha algo que ele vai fazer, as pessoas querem trazer ele para perto. E aquele momento é um momento onde Deus ele confirma e fala que você não sabe ainda das coisas que vão acontecer.
Então eu quero dizer para você, você ainda não sabe. Quero olhar para a tua adversidade e falar assim, não é isso aí não. Quero olhar para aquela tua continha de nada lá, aquele teu probleminha, tá? Não quero diminuir você, mas não é isso aí não, cara. Deus não te chamou para isso aí não. Eu acho que foi essa crise que eu tive hoje, assim. Eu falei tipo, nossa, meu Deus, cara, e aí? Eu olhei e falei, não é isso aqui não. Não é Curitiba, não tem nada a ver, não é não. Cara, não é. Deus já fez. Existem duas formas de você caminhar sobre aquilo que Deus falou para você. Uma delas é em cima da prancha, a outra é embaixo da prancha. Todas as duas você vai chegar, porque Deus não erra. Deus tem um plano na tua vida e Ele vai fazer. Seja em cima da prancha, pegando a adversidade e metendo uma manobra, ou embaixo da prancha comendo água, agarrado na prancha. Tu não vai cair, tu vai chegar na beira da praia. Isso é uma promessa de Deus na tua vida, sim ou não? Isso é uma promessa. Quando que Deus falhou? Se nem uma surra que ele levou, ele falhou. Ele já estava esperando a surra, pode bater. É tipo você quando chega atrasado na escola e a mãe já sabe, né? Pode bater, tá tudo certo. Aqui eu já sabia que eu ia apanhar. E Deus, ele fala, tá tudo certo. Tanto que era espiritual, que um momento que não é espiritual, ele fala, faça de mim. Porque aquele momento ele já estava, ele entendeu e ele viu. Então você só vai conseguir passar em cima da prancha se você corrigir a sua visão espiritual. Eu acredito que Deus está querendo corrigir a tua visão espiritual hoje. Deus, ele vai te dar uma manobra nova agora. Ele vai te dar uma prancha nova para você surfar nessa onda que Ele fez para ti. E eu creio nisso. Eu creio nisso porque Deus me revelou essa manhã sobre uma miopia corrigida. É como se tivesse tudo embaçado e fosse feito um ajuste de foco para essa igreja aqui. E essa igreja aqui vai mudar o foco de Curitiba. O ambiente onde você está vai mudar o plano de ação da tua empresa. O ambiente onde você pisa muda os sentimentos das pessoas. Porque lá o reino está estabelecido. Lá você chegou, meu irmão. E aí quando você chega, cara, sai de baixo. Porque o reino está estabelecido. Seja na academia. Mudou ou não mudou o teu ambiente? As pessoas sentem. E você precisa e é responsável, meu irmão, de estar em cima da prancha, cara. Porque os caras vão olhar pra tua vida e falar assim, esse aí embaixo da prancha? Ah, não, velho. O cara tá tomando água faz 3 anos lá na Inc. E aí? O que você faz aí? Você tá pedindo pra Deus pra te colocar em cima da prancha, mano. Só que você não quer subir. Você quer tomar água e quer falar de Jesus pras pessoas. Feche os olhos e entenda o que Deus está fazendo com você. Feche os olhos. O texto compara a vida cristã a uma corrida, onde Jesus é o modelo a ser seguido. E a alegria que ele alcançou é o que motiva a perseverança diante das dificuldades. Quando as coisas estiverem difíceis, meu irmão, pensa na alegria de Deus. Pensa naquela alegria que Deus ele colocou no teu coração. E a alegria, eu falo porque a minha esposa sempre me lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nas adversidades é a nossa força. E se alguém aqui estava sentindo que a alegria não faz mais parte dos seus dias, eu quero lembrar que aqui você veio no lugar, hoje você está no lugar, você está cercado, cara, por pessoas alegres. Você está cercado pelo Espírito alegre. Você foi capturado pelo Espírito que suga, ele solta energia em cima de você com a alegria. E você não sabe o porquê que você passa momentos difíceis alegre, dando risada. Em cima da prancha. Já viu os irmãos em cima da prancha, cara? No dia difícil. Esse cara aqui é o cara que surfa em cima da prancha aqui, ó. O dia tá difícil, as coisas tá tudo errado, assim, ó. Sabe aquele áudio do mecânico de 4 minutos, mais aquele outro né? Tem vários áudios assim, um atrás do outro. A mulher chamando para ir para casa, vários áudios assim, você fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você não fica chateado? Fico. Só que eu não oro para Deus me tirar desse dia. Isso aqui é teu plano, pai. Se é teu plano, eu vou seguir. E o meu Deus falou
que esse é o plano dele, ele vai me levar para o deserto, ele vai me levar para a prisão, os meus irmãos vão me trair, só que eu vou virar rei desse lugar. E não porque eu quero, porque eu não queria ser escravo, eu não queria ir para o deserto, eu não queria ser traído pelos meus irmãos, só que eu fui ter ele com alegria. Ponto. E aí sabe quem eu sou? Rei. Por quê? Porque eu passei por tudo aquilo. Então cuidado do dia que você quer que Deus te tire, porque lá está a tua habilidade para o dia bom. Deus, ele quer moldar você, forjar você no dia ruim, para que no dia bom você não faça igual Pedro. Fala assim, não, é comigo mesmo, e aí afunda. Porque agora eu entendi o que me contaram há muito tempo atrás. Não é Deus que não faz você prosperar, porque existiu o ministério da pobreza, e daí Deus não me dá, porque senão é você que fica acreditando em Deus e cobrando as dívidas. Aí Deus nunca te paga. Começa a crer. Não fica acreditando nele. Então, eu falei uma frase esses dias no café e eu não me arrependo dela. A gente está crendo mais no diabo e acreditando mais em Deus. Porque a gente acredita que é mais o diabo fazendo coisa ruim na nossa vida do que Deus. E a gente diz que é Deus, a gente diz que a coisa é ruim. Nós amaldiçoamos ter em nosso dia. Nós amaldiçoamos ele. Nós damos nomes para esses dias. Isso é mais forte ainda do que só falar sobre a visão. Nós colocamos o nosso entendimento, que é poderosíssimo, a nossa língua, que é poderosíssima, e amaldiçoamos esse dia. Então, meu irmão, começa a pegar a tua língua e abençoa ele. Começa a pegar teus pensamentos e fala assim, cara, quer saber, esse dia vai ser abençoado. Eu vou mudar ele agora. Essa noite ainda não chegou na meia-noite ainda. Eu vou mudar ela agora. E eu creio que Deus quer mudar a noite de algumas pessoas aqui dentro. Eu falei ali mais cedo no briefing, falei que ele gostaria de entender o que Cristo quer fazer hoje aqui, para que ele ampliasse essa visão para esse próximo trimestre, para esse próximo que nós viemos viver 10 anos em um mês. E eu falei isso lá no cinema, e eu creio nisso. Deus, ele está ajustando o foco, sabe por quê? Para que a gente não estranhe aonde ele vai colocar a gente. É como se a gente tivesse um binóculo aqui, ó. Ah, é lá? Então beleza, estamos prontos, vamos ir. Então, se tem algo que eu gostaria de passar para vocês essa noite, e com muito temor, gente, eu falo isso, ajuste a sua visão espiritual. Nós já falamos sobre a maturidade da palavra. Nós já falamos sobre entender que Deus está em todos os ambientes, que não é você que escolhe o ambiente que ele está. Nós já entendemos que Deus, ele tem um plano para essa igreja, e nós precisamos se responsabilizar em ajustar o nosso foco. Nós precisamos se tornar responsáveis no que nós estamos vendo e crer, de uma vez por todas, que Deus não é um Deus que falha, que Deus não é um Deus que atrasa, que Deus não é um Deus que fez um plano rabisco e está corrigindo, apagando e fazendo de novo. Ele tem só uma timeline contigo. E já foi escrita há muito tempo atrás. Desde antes. E esse Deus, ele não vai corrigir, mas ele vai respeitar uma coisa, Cal, a tua escolha. E essa daí ele não se atravessa. Essa daí ele deixa você assim, filho, o que queres que eu te faça? Qual ambiente você quer mudar hoje? Qual pessoa você quer tocar hoje? Aonde você vai me mostrar para as pessoas? Aonde você vai me levar hoje? Essa é uma pergunta que Deus está te fazendo agora. Deus está te fazendo essa pergunta essa noite. Aonde você quer me levar hoje? O que você quer fazer hoje? E é hoje, meu irmão. Para de viver daqui 3 dias. O dia depois do amanhã, todo dia, cara, é dele para isso, dele para aquilo. E, reunião empresarial é assim, né? Os caras nunca comemoram aquilo. Esse dia eu cheguei lá e falei, cara, para. E hoje? O que a gente vai fazer hoje? Os caras me olharam assim. Não, a gente vai mudar o dia de hoje. Eu acredito que a gente vai mudar hoje. Não, mas Felipe, não é hoje. O que a gente vai mudar hoje? E a gente fez alterações naquele dia.
E isso no mundo empresarial, em qualquer mundo, porque é um só guarda-chuva em cima de tudo. O problema é que a gente fica separando as coisas. É reino, é trabalho, é isso, é aquilo, velho. Não, aqui eu estou no ambiente de trabalho agora, então eu não vou. Não, hoje. O que Deus quer fazer hoje? E Ele vai fazer esse ajuste hoje para você. Eu acredito nesse ajuste agora. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite, Deus. Obrigado porque nós entendemos, Pai, o que o Senhor quer fazer. Nós entendemos, Pai, o que o Senhor quer trabalhar. Nós entendemos, Pai, que há muito tempo o Senhor já fez esse plano conosco, Pai. O Senhor me revelou, Pai, pessoas que aqui nessa noite, Pai, estão com miopias espirituais, Pai. E nós vamos trazer a cura, Deus, porque o Senhor deu o diagnóstico e nós somos um corpo, e esse corpo ele é um só, Pai. E quando um pedaço do corpo está precisando de cura, Pai, o corpo todo se movimenta para isso, Deus. E eu creio que o Senhor vai derramar uma unção, Pai, sobre o coração dessas pessoas aqui agora, Deus. O Senhor sabe aonde esse ajuste precisa ser feito. Revela, Deus. Revela, Pai. Revela, Deus. Revela, Deus, aonde esse ajuste precisa ser feito, Pai. Para que a tua obra seja completa, Deus. Para que nós não olhamos, Pai, para aquilo que o Senhor não pediu para nós olharmos. Para que nós não tentamos curiosamente entender como o Senhor faz as coisas, Pai. A gente não está aqui para entender, Pai. A gente não quer saber, Deus. A gente quer cumprir a tua obra, Pai. Então, Deus, faz o ajuste de foco na minha visão, Pai. Faz o ajuste de foco na visão da tua igreja, Deus. É isso, Deus, que eu peço. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.